Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Naruto, Destruição do Vento. Capítulo 821. Shikaku estava vivenciando um tornado de emoções. Por um momento, ele não entendeu em qual dessas emoções deveria se concentrar. Sem sombra de dúvida, Shikaku estava extremamente irritado e frustrado. Por 2 dias seguidos, seu sono foi interrompido quando não havia necessidade de perturbá-lo. Jiraiya e Tsunade poderiam ter aprendido com os ninjas da Anbu que eles enviaram para acordá-lo que Konoha e Tsunagakure tinham assinado um acordo de paz e o exército de Fujin estava retornando. E a informação de Fujin não era exatamente urgente. No entanto, nenhum deles se preocupou em transmitir a mensagem exata aos ninjas da Anbu e em vez disso perturbaram seu sono. Qualquer pessoa normal teria explodido de raiva e dito a Fujin um pedaço de sua mente. No entanto, Shikaku não era exatamente normal. Até mesmo dar sermão em Fujin era muito trabalho para ele. E ele entendeu muito bem que isso não teria nenhum impacto em Fujin. Além disso, havia uma diferença geracional entre os dois, considerando que Fujin era apenas alguns anos mais velho que seu filho. Sem mencionar que o status de Fujin na vila não era muito diferente dos 2 sanins restantes. Então, Shikaku não podia repreendê-lo como poderia fazer com um colega ou subordinado. Como tal, ele até se sentia impotente. Ao mesmo tempo, ele também estava curioso sobre quais informações Fujin havia conseguido. Ele ainda queria saber o que havia acontecido com o terceiro Kazekage. E aqui Fujin estava lidando com um assunto tão importante para Konoha quanto o mistério do terceiro Kazekage era para Tsunagakure. No final, ele só conseguiu suspirar e desabar em uma cadeira enquanto murmurava. O que foi? Por que você está investigando os relatórios secretos do ataque das 9 caudas e da morte do quarto Hokage? Ele olhou para os pergaminhos e disse, além disso, esses pergaminhos não têm todas as informações registradas. Fujin respondeu, claro que não. No entanto, eles esclareceram um pouco a situação. O Jinchuriki anterior das 9 caudas era Uzumaki Kushina, a esposa do quarto Hokage. Considerando o momento do ataque, o nome Uzumaki, a data de nascimento de Naruto, sua aparência e o fato de que ele tem a besta dentro dele, é seguro dizer que ele é filho deles. O que significa que algo deu errado durante a gravidez dela. Estou certo? Shikaku não ficou surpreso por Fujin conectar os pontos tão facilmente. Ele simplesmente assentiu preguiçosamente. Fujin perguntou, então, qual foi esse fator estranho? Shikaku respondeu, ainda não sabemos toda a verdade. O selo que continha as 9 caudas enfraquece durante a gravidez, então sempre havia o risco de algo dar errado. No entanto, a esposa do Lorde Terceiro e o Lorde Quarto estavam lidando com os assuntos pessoalmente. Além disso, dezenas de esquadrões da Anbu foram mobilizados e uma barreira foi erguida para garantir que nada desse errado. Quando os 9 caudas atacaram nossa vila, achamos que o impensável tinha acontecido. No entanto, descobrimos algumas coisas depois. Além de Lorde Quarto e Kushina, todos os outros dentro da barreira foram mortos por uma arma afiada. E os 9 caudas não conseguiam infligir ferimentos tão pequenos e precisos. Então, havia outro aspecto envolvido. Acreditamos que a pessoa ou o grupo que os atacou foram responsáveis por causar esse acidente de alguma forma. Infelizmente, nunca descobrimos quem foi o responsável. Como todos os envolvidos estavam mortos, não tínhamos nenhuma pista. Fujin não disse nada e, em vez disso, ficou em silêncio como se estivesse analisando as palavras de Shikaku. Antes de divulgar qualquer informação, ele olhou para Shikaku novamente e perguntou, e quanto ao 9 caudas? Ele era apenas selvagem ou era controlado por algo? Ou, mais especificamente, pelo Sharingan? Shikaku ficou em silêncio. Como a Shirama não estava mais vivo, o Sharingan era o melhor método para controlar as bestas com cauda. Todos estavam bem cientes disso. Então, todos estavam desconfiados do clã Uchiha. Embora Hiruzen não tenha envolvido Shikaku nesse assunto, ele estava bem ciente de quão de perto os Uchiha foram observados pela Anbu e pela Raiz por anos até o massacre. Na verdade, Shikaku também tinha várias suspeitas sobre o massacre, embora ele não tenha confirmado nenhuma. Ele suspirou e murmurou. Mais uma vez, não encontramos nenhuma prova explícita, mas o 9 caudas apareceu dentro da vila muito de repente. Foi quase como se ele tivesse sido convocado. Então, havia várias suspeitas, se é que você me entende. Fujin assentiu e disse, com essa informação, tenho certeza até do meu palpite. Posso ter encontrado a pessoa responsável por essa tragédia. As pupilas de Shikaku dilataram e seus olhos se arregalaram. Qualquer sonolência que ele sentiu desapareceu num piscar de olhos. Embora ele esperasse que Fujin dissesse algo parecido, ainda era chocante ouvir. Ele imediatamente perguntou, quem é? Fujin não respondeu e, em vez disso, disse, suas habilidades são extremamente estranhas e muito perigosas. Se eu assumir que seu objetivo era machucar Konoha ou roubar as 9 caudas, então estou surpreso que ele não tenha tentado novamente. Ele poderia facilmente ter sequestrado Naruto ou causado caos em nossa vila. Ele poderia ter causado mais dano a nós do que eu causei a Komogakure. No entanto, não há nenhum outro incidente conhecido envolvendo-o. A preocupação de Shikaku aumentou. Ele não conseguia entender qual poderia ser o objetivo daquela pessoa. Ao mesmo tempo, ele se perguntava quais habilidades ele teria para Fujin classificá-lo tão bem. Um clone das sombras apareceu de repente ao lado de Fujin, que imediatamente se transformou em óbito. Shikaku olhou para a máscara laranja e perguntou, ele? Quem é ele? Você conseguiu ver por baixo da máscara? Fujin balançou a cabeça, infelizmente não. Só notei uma coisa. Mais uma vez, Shikaku ficou surpreso ao ver um desenho vermelho no olho através do buraco da máscara. Ele murmurou, um Sharingan? Então era um Uchiha. Fujin disse, não um Sharingan comum, mas um Mangekyou Sharingan. Shikaku suspirou cansado, outro Mangekyou. Como você o encontrou?
Fujin respondeu, como nossos relatórios disseram, fomos desviados por Orochimaru de sua base principal. O que os relatórios não disseram é que encontramos 2 membros da Akatsuki escondidos perto da área onde eliminamos os ninjas de Otogakuri que nos desviaram. Eu lutei contra Sasori e Deidara e teria eliminado os 2 se esse homem não tivesse interrompido nossa batalha. Sua habilidade é uma técnica de espaço-tempo que lhe permite tornar seu corpo intangível à vontade. Meus ataques simplesmente passaram por seu corpo sem machucá-lo. Além disso, ele também parece ter a capacidade de transportar os outros e a si mesmo. É semelhante ao deus voador do trovão do Lorde Quarto e Segundo, mas é mais lento. Em vez de se teletransportar, era quase como se ele os estivesse sugando para uma dimensão diferente. A expressão de Shikaku tornou-se grave. Ele imediatamente entendeu o quão problemática era lidar com a habilidade. Fujin acrescentou, com a habilidade de se tornar intangível, a barreira seria inexistente para ele. Os ninjas Zambu enviados para proteger Kushina também não teriam chance contra ele. E ele poderia controlar o 9 caudas com seu Mangekyou Sharingan. Então tenho quase certeza de que foi ele quem fez isso. Foi a vez de Shikaku mergulhar em seus pensamentos. Por 5 minutos, ele não disse uma única palavra. Finalmente massageou a testa enquanto murmurava, que habilidade problemática. Não consigo pensar em nenhuma contramedida. Como você lidou com ele? Fujin respondeu, bem, ele não pode atacar os outros enquanto estiver intangível. Como eu estava cercado pelo meu domínio do vento, ele teria que entrar nele e se tornar tangível para que qualquer ataque caísse em mim, o que não seria diferente de morrer, a menos que seu corpo fosse tão forte quanto o do Raikage. Claro, não posso sustentar meu domínio do vento infinitamente. No entanto, vendo que ele recuou, é seguro assumir que sua habilidade tem limites de tempo ou custos severos. Na verdade, ele tem outra fraqueza crucial. Seu corpo precisa se tornar tangível quando ele está se transportando ou transportando qualquer outra pessoa para uma dimensão diferente, ou seja lá o que for. Mesmo que seja apenas uma fração de segundo, ainda é uma chance de machucá-lo. Shikaku pensou e disse, ainda é muito difícil de lidar, mas pelo menos há alguma esperança agora. Bom trabalho em descobrir isso, Fujin. Vou ver o que posso fazer para neutralizar a habilidade dele. Enfim, presumo que Sasori usou um fantoche humano do terceiro Kazekage? Fujin assentiu. Ele não me deu nenhuma informação sobre isso nem respondeu às minhas provocações, mas é óbvio que ele tem algo a ver com a morte dele. Não tenho certeza se a Akatsuki estava envolvida, mas esse é um problema para Tsunagakuri lidar. Shikaku assentiu. Sua mente estava completamente ocupada pelo misterioso Uchiha. Ele perguntou, como a batalha terminou então? Ele resgatou Sasori e Deidara e escapou? Um sorriso apareceu no rosto de Fujin quando ele respondeu, não exatamente. A expressão no rosto de Shikaku era um espetáculo à parte quando Fujin continuou. Matei Deidara, embora não tenha conseguido proteger seu corpo. Sasori escapou, mas eu peguei mais alguns de seus fantoches. Quanto a esse cara, atirei uma bala de vácuo direto no olho dele enquanto ele se transportava. Shikaku pensou incrédulo, ele matou os 2? Não, algo está errado. Por que Fujin o consideraria uma ameaça se ele está morto? Como Shikaku esperava, Fujin continuou. Infelizmente, seu chakra sofreu uma mudança drástica pouco antes do meu ataque atingi-lo. Parecia quase um genjutsu, mas algo que ele lançou sobre si mesmo. Mesmo tendo visto seu corpo morto entrar naquele plano, tenho a sensação de que ele não está morto. Capítulo 822. Um genjutsu lançado sobre si mesmo. Shikaku murmurou. Ele sentiu outra dor de cabeça enquanto pensava a Akatsuki. Tudo sobre eles é problemático. Ele disse, isso parece o jutsu Izanagi proibido do clã Uchiha? Fujin levantou uma sobrancelha e perguntou, Izanagi? O que ele faz? Embora Fujin soubesse muito bem o que aquele jutsu fazia, ele não havia encontrado nenhum pergaminho mencionando-o. Portanto, ele só podia fingir ignorância. Apesar de ser um dos mais conhecedores da técnica. Shikaku explicou. É um jutsu muito poderoso que o conjurador lança sobre si mesmo. Ele confunde a linha entre realidade e ilusão. É bem complicado e nem eu sei como funciona, então vou apenas explicar os efeitos. A partir do momento em que este jutsu é lançado, qualquer dano que o ninja Uchiha recebe é revertido quando a duração deste genjutsu termina. Mesmo se eles morrerem, eles estarão de volta na mesma condição em que estavam no momento em que lançaram o Izanagi. No entanto, isso vem ao custo de um olho, pois eles perdem para sempre a visão do olho que lança Izanagi. Surpresa apareceu no rosto de Fujin enquanto ele murmurava, esse é um jutsu incrível. Mesmo que o custo seja alto, perder um olho é melhor do que perder a vida. Existe alguma maneira de combatê-lo? Shikaku respondeu, há um jutsu que é chamado Izanami. Ele foi criado para combater Izanagi. Infelizmente, ele foi criado por ninguém menos que o clã Uchiha e precisa de um Sharingan para ser lançado. E ele também custa o olho. Então, somente Kakashi poderia usá-lo se soubéssemos como usá-lo. Então, a única opção disponível é matá-los 2 ou 3 vezes, dependendo de quanto eles estão dispostos a sacrificar. A única coisa boa é que eles ficarão muito mais fracos quando perderem os 2 olhos, especialmente se for o Mangekyou Sharingan. Ele tinha um Sharingan no outro olho? Fujin respondeu, não tenho certeza. A máscara estava coberta com selos densos, bloqueando todas as minhas técnicas de detecção. Como a máscara tinha apenas um buraco para os olhos, seu olho esquerdo deveria ter um problema. Mesmo se fosse o Mangekyou, ele teria apenas um Mangekyou Sharingan sobrando no pior cenário. Se esse fosse seu único Sharingan, ele não seria mais uma grande ameaça. Infelizmente. Shikaku completou as palavras de Fujin. Seus instintos dizem que não é esse o caso. Fujin assentiu. Não eram seus instintos, já que ele sabia que Obito tinha Sharingan normal no olho esquerdo, mas não importava. Shikaku não ignoraria os instintos de um ninja do calibre de Fujin.
Shikaku suspirou cansado. Ele tinha outro assunto problemático para lidar. Mesmo assim, ele estava feliz que Fujin trouxesse essa informação. Era melhor tomar precauções do que ser pego de surpresa por alguém com uma habilidade tão problemática. Depois de pensar um pouco, Shikaku perguntou: como você acha que teria se saído sem sua técnica de domínio do vento? Fujin pensou um pouco antes de responder: não tão bem. Eu ainda teria sido capaz de me defender e contra-atacar, mas minha posição seria muito passiva e vulnerável. Um único erro poderia ter sido fatal para mim, enquanto acertar um único ataque teria sido uma tarefa difícil. Sem uma técnica como o domínio do vento, eu consideraria uma ameaça maior do que o terceiro Tsuchikage e o quarto Raikage. Talvez somente alguém com maestria de espaço-tempo como o Lorde Quarto pudesse enfrentá-lo de frente. Talvez o Senjutsu de Jiraiya-sama pudesse ter uma chance também, mas ele também seria bem passivo. Se o vovô se recuperar completamente, então ele pode ter outro jeito também. Falando nele, ele está pronto? Shikaku respondeu: ainda não. Ainda assim, você está aumentando minha dor de cabeça ainda mais. Um oponente desse nível. Se ele foi realmente o responsável pelo ataque do Nove Caudas, então ele é uma grande ameaça para nós. Não, o fato de ele estar na Akatsuki já é uma grande ameaça. Fujin disse: agora você sabe porque eu disse que ele é uma ameaça maior que Orochimaru e Tsunagakure. Além disso, ele não era um membro normal da Akatsuki. Shikaku levantou uma sobrancelha e perguntou: o que você quer dizer? Fujin respondeu: nem Sasori nem Deidara o reconheceram. Como você pode ver, ele não estava usando a capa deles ou o anel também. Foi quando aquele membro parecido com uma planta chamado Zetsu apareceu e disse que ele era parte da organização deles que aqueles dois confiaram nele. Isso deve implicar que ele é um dos membros secretos deles, talvez um dos membros fundadores também. E talvez precisemos levar esse ser parecido com uma planta mais a sério também. Ele sabe mais sobre a Akatsuki do que alguém como Sasori, o que significa que ele deveria estar mais acima na cadeia de comando. Shikaku assentiu e perguntou: exatamente com quantos membros da Akatsuki você lutou? Fujin respondeu: eu basicamente lutei contra 2. Esse cara apareceu depois que eu tinha criado o meu domínio do vento e estava prestes a prendê-los. Ele estava mais focado em escapar do que em me atacar. Zetsu também não lutou e apenas escapou pelo subterrâneo quando o meu domínio do vento se aproximou deles. Shikaku disse pensativamente: assim está melhor. Mesmo assim era muito arriscado. Você deveria ter retornado à vila imediatamente após o confronto. A habilidade dele é conveniente demais para ser assassinada. Sua vida poderia estar em risco se ele atacasse. Fujin respondeu: pelo contrário, fiquei mais tempo esperando que ele me atacasse furtivamente. A razão pela qual marchei para a Terra do Vento, junto com a pressão sobre Tsunagakure, foi para atraí-lo. Até me deixei vulnerável várias vezes. Se ele tentasse, eu teria tido a oportunidade de matá-lo para sempre. Infelizmente ele não apareceu. Fujin suspirou como se tivesse perdido uma oportunidade. Os olhos de Shikaku se contraíram enquanto ele pensava: eu deveria ter adivinhado. Isso está de acordo com sua personalidade. Se alguém é problemático, a melhor maneira de lidar com ele é matá-lo imediatamente. Já que ele assumiu tal risco, parece que ele tem confiança para matá-lo novamente. Então, esse é um possível contra-ataque. A única questão é: como eu garanto que esse sujeito mascarado ataque apenas Fujin ou Jiraiya-sama em vez de outros? Eu também deveria aumentar a proteção de Lorde Terceiro. Se ele tivesse feito um movimento contra Lorde Terceiro, nossos arranjos teriam falhado. Sua cadeia de pensamentos foi quebrada quando Fujin perguntou: de qualquer forma, por que ele ainda não se curou? Eles ainda não retornaram? Shikaku suspirou e respondeu: eles retornaram ontem. Lady Tsunade está fazendo experimentos no departamento de tortura e interrogatório para se preparar para curar a alma de Lorde Terceiro. O processo é bem arriscado e ela não quer correr riscos. Fujin colocou o queixo na palma da mão enquanto pensava um pouco. Ele murmurou: não pensei que seria tão complicado. Vou dar uma mão a ela mais tarde. Além de ajudar o velho, também aprofundará minha compreensão da alma. Mas primeiro, Fujin bocejou: preciso dormir um pouco. Esperando seu ataque furtivo, não tenho dormido direito há semanas. Os olhos de Shikaku se contraíram mais uma vez, dessa vez em aborrecimento. Desde o ataque à folha, ele não teve um único sono completo e tranquilo. Lembrando da provação que Fujin o fez passar, ele disse: você não deve baixar a guarda completamente. Com as habilidades dele, atacá-lo dentro de sua casa não seria difícil. Fujin riu enquanto se levantava e começava a ir embora. Se ele fizer isso, então podemos ficar tranquilos. Fujin não se importava nem um pouco se nenhum de seus selos pudesse impedir Obito de entrar. Contanto que ele entrasse, ele experimentaria o inferno tentando escapar vivo. Por mais irritante que a habilidade de Obito fosse, ele não era Shirama ou Madara. Fujin estava totalmente confiante em persegui-lo por 5 minutos dentro de Konoha. Shikaku pensou: então aqueles selos ainda estão sob seu controle. Considerando quantos são, presumi que ele perdeu o controle há muito tempo. Manter o controle de dezenas de milhares de selos. Muito problemático. Quando Fujin estava prestes a sair da sala, Shikaku disse: não se esqueça de que você tem que estar presente no desfile da vitória. Sem se virar, Fujin respondeu: não haverá mais brigas ou conversas. Peça para Oka ou Sensei se disfarçarem de mim. Não mande ninguém me buscar. Não vou atender a minha porta. Fujin desapareceu assim que terminou de falar. Shikaku murmurou em aborrecimento: ele perturbou meu sono, mas não quer ser perturbado. Ainda assim, isso é bom. Ainda tenho tempo de voltar para minha casa e tirar outro cochilo. Assim que Shikaku teve esse pensamento, um capitão da Ambu entrou na sala e relatou: Shikaku-sama, Lady Tsunade disse que os prisioneiros no corredor da morte podem não ser o suficiente para ela. Ela quer que você trabalhe imediatamente com Ibiki e decida em quem mais pode ser feito o experimento.
Sem dizer uma única palavra, Shikaku apenas olhou para o Capitão Ambu. Shikaku-sama. O capitão da Ambu perguntou, intrigado com a falta de resposta de Shikaku. Shikaku suspirou e pensou, eles simplesmente não me deixam dormir. Shikaku só conseguiu responder, tudo bem, vou dar uma olhada. Diga a ela que pedi ao exército para trazer os bandidos de volta vivos. Então forneceremos quantos prisioneiros ela precisar. O capitão da Ambu assentiu e piscou para longe. Embora os raios do sol caíssem sobre Konoha, as casas ao redor do departamento de tortura e interrogatório continuaram a ser atormentadas por gritos horrendos. Capítulo 823. Assim que chegou em casa, Fujin entrou no porão. Apesar de ter retornado para casa depois de quase um mês, um clone das sombras estava sentado no centro do porão com um pote colocado na frente dele. Claro, nenhum clone das sombras poderia se sustentar por um mês. A razão pela qual ainda havia um lá era que Fujin regularmente enviava clones das sombras de volta para sua casa para ficar de olho no chakra de Shukaku. Como o pote precisava absorver energia da natureza, ele não o guardou consigo. Com ninjas fortes como Renjiro ficando ao redor dele, junto com vários ninjas Hyuga e outros sensores, o chakra de Shukaku teria sido descoberto. Não importa o quão cuidadoso Fujin fosse. Ao ver Fujin, o clone se dissipou e enviou as memórias e o chakra de volta para Fujin. Fujin observou cuidadosamente o pote enquanto suspirava. Está muito lento agora. Como ele esperava, o chakra cresceu. Infelizmente, é muito lento. Fujin pensou. A taxa em que aumentou inicialmente ainda era decente. Eu tinha cerca de 5% do chakra de Shukaku e ele aumentou em 20% em apenas 3 dias, levando a quantidade de chakra de Shukaku no pote para 6%. Levou mais uma semana para aumentar para 7%. A taxa caiu drasticamente depois disso e eu ainda tenho apenas cerca de 7,5% do chakra de Shukaku. Tenho a sensação de que mesmo se eu esperar por mais de um ano, a quantidade ainda não chegaria a 10%. A queda drástica em sua taxa de crescimento desencorajou a Fujin de esperar mais. Os ganhos não justificaram a quantidade de tempo necessária. Fujin pensou, de qualquer forma, o lado bom é que o chakra não desenvolveu consciência. Mesmo que o chakra seja bem fraco e eu possa sentir o ódio de Shukaku, não é um problema, já que ele não consegue pensar ou agir. Não deve haver complicações com o selo, embora eu precise monitorar se a natureza vil e o ódio me afetariam. Ainda assim, eu me pergunto quanto chakra é necessário antes que ele possa desenvolver consciência. Fujin pensou um pouco, mas não conseguiu fazer uma estimativa devido aos dados limitados que tinha. Ele murmurou, deixe isso. Da próxima vez que eu mirar em qualquer besta com cauda, tentarei roubar mais chakra. Será uma boa maneira de aprender como a ciência pode afetar meu selo. Dito isso, Fujin voltou seu olhar para o pote e decidiu. Não tenho certeza de como absorver o chakra dentro do pote vai me afetar. De qualquer forma, será suspeito que minhas reservas de chakra aumentaram tão drasticamente em tão pouco tempo. Normalmente eu não me importaria. Na verdade, seria muito difícil até mesmo perceber isso. No entanto, Tsunade está agora na vila e eu posso finalmente explorar esse método. Fujin pensou por um minuto antes de decidir. Vou explorar o método dela primeiro. Não há razão para não dizer sim a um fortalecimento gratuito, assumindo que não haja complicações. Se houver, então não preciso explorar esse método agora que tenho esse selo. Fujin soltou um bocejo. Percebendo quão cansado seu corpo e mente estavam, ele decidiu dormir bem. Ao contrário dele, Shikaku não podia retornar ao mundo dos sonhos devido às ordens de Tsunade. Em vez disso, ele perturbou o sono de Ibiki, embora Ibiki não se importasse muito com isso, ao contrário de Shikaku. Os dois imediatamente trabalharam para decidir quais prisioneiros poderiam ser sacrificados para o bem maior. Por volta das 8, o exército de Konoha finalmente retornou à vila. Oka se disfarçou de Fujin e criou um clone das sombras para tomar seu lugar enquanto o exército participava do desfile da vitória organizado pelo conselho para aumentar o moral dos ninjas, motivar os alunos a treinar mais e encorajar a população civil a matricular mais crianças na academia. O exército inteiro marchou ao redor de Konoha enquanto várias pessoas se aglomeravam em ambos os lados das ruas e os aplaudiam. Continuou por várias horas até que finalmente pararam em frente ao edifício Okage ao meio-dia, onde Tsunade fez um discurso antes de dispersar o exército, exceto os generais. Os generais se encontraram com os membros do conselho no terraço. Tsunade observou Fujin cuidadosamente e pensou, então, ele é o garoto prodígio. Nada mal. Seu temperamento parece bom para alguém que conquistou tanto em uma idade tão jovem. Ela sorriu e disse, finalmente nos conhecemos, Fujin. Ouvi muito sobre você. Jiraiya acrescentou, bom trabalho, garoto. O sensei ficaria orgulhoso quando soubesse o que você fez nas últimas semanas. Os outros membros do conselho concordaram com a cabeça enquanto Oka estranhamente se perguntava, o que eu faço agora? Shikaku-sama não disse nada sobre enganar os membros do conselho e 2 dos Sanins lendários. Para sua sorte, Shikaku tossiu de repente e disse, se você quiser elogiar Fujin, pode fazer isso mais tarde, quando ele realmente aparecer. Vários olhares confusos pousaram nele enquanto alguns perguntavam, o que você quer dizer? Eles rapidamente voltaram o olhar para Fujin, enquanto Oka dissipava o jutsu de transformação e seu clone das sombras e dizia com um sorriso estranho, desculpe, eu não tive a intenção de enganar você. Todos ficaram chocados ao ver que Oka estava disfarçado de Fujin. Os olhos de Jiraiya tremeram enquanto ele se perguntava, Fujin evitou o desfile da vitória? Tsunade também ficou surpresa e perguntou, o que isso significa? Onde está Fujin? Shikaku respondeu, ele retornou à vila mais cedo, pois precisava relatar algumas informações.
Agora mesmo, ele provavelmente está descansando em casa. Jiraiya pensou, ele realmente fez isso? Outros também ficaram surpresos. Eles tinham ouvido crianças matando aula, mas essa foi a primeira vez que viram um comandante em chefe do exército matando aula em um desfile de vitória. Por um momento ninguém sabia o que dizer. Tsunade pensou, pular o desfile da vitória? Essa é uma ótima maneira de causar uma boa impressão. Ela voltou seu olhar para Jiraiya enquanto se perguntava, por que tenho a sensação de que Jiraiya não me contou tudo sobre esse garoto? Koharu murmurou, pular o desfile da vitória. Que insolência! Ela balançou a cabeça em decepção. Omura suspirou e disse, bem, ele trabalhou muito no último mês. Então, isso pode ser desculpado. Koharu respondeu, eu sei. Embora ele tenha tornado as coisas arriscadas, o sucesso das negociações com Tsunagakure pode ser atribuído a ele também. É por isso que não falei muito. Shikaku, ele contou o que aconteceu com o terceiro Kazekage? Shikaku respondeu, ele fez, mas isso não é muito importante. Há outro perigo oculto na vila que ele descobriu que está me dando dores de cabeça no momento. Felizmente não é uma ameaça imediata. Vou pensar em algumas contramedidas e discuti-las mais tarde durante uma reunião do conselho. Será melhor se Lorde Terceiro puder acordar até lá, pois eu gostaria de discutir isso com ele também. Shikaku olhou para Tsunade enquanto falava a última frase. Koharu queria perguntar como o terceiro Kazekage havia morrido. No entanto, com Shikaku desviando o assunto para um assunto mais crítico, o que ele se recusou a dizer também, ela não conseguiu forçar a resposta dele. Tsunade disse, ainda estou trabalhando nisso, mas vou precisar de alguns dias para começar a curar o sensei. Shikaku disse, isso deve servir. Fujin ouviu que você estava trabalhando nisso e queria ajudar. Ele provavelmente virá até você mais tarde. Tsunade perguntou, ele também tem conhecimento de almas? Shikaku assentiu, ele tem alguma experiência, mas não tenho certeza até que ponto. Você pode fazer o julgamento quando o conhecer. Embora Shikaku e Hiruzen soubessem que Fujin havia aprendido o Jutsu Transformação Espiritual, não era informação pública. Como tal, Shikaku não queria divulgá-la na frente de todo o conselho. Tsunade ficou surpresa com a resposta de Shikaku. Ela não pôde deixar de se perguntar, esse garoto mergulhou as patas em todos os aspectos? Isso não é uma coisa boa em uma idade tão jovem, mas o sensei deve ter um motivo para deixá-lo diversificar suas habilidades a tal ponto. A curiosidade de Tsunade em relação a Fujin aumentou ainda mais. O próprio fato de Fujin ter derrotado Orochimaru e liderado os exércitos de Konoha a várias vitórias ultrajantes havia despertado seu interesse. Ela esperava que ele fosse um ninja inteligente completamente focado em treinamento e luta. Ela nunca esperou que ele tivesse um profundo conhecimento de ninjutsu médico e almas, especialmente porque ele já era um grão-mestre em Fuinjutsu. Tsunade disse, tudo bem. Apenas mande-o para o departamento de tortura e interrogatório. Eu voltarei para lá e continuarei os experimentos. Shikaku disse, tudo bem. Vamos nos concentrar em garantir que Tsunagakure honre os termos do acordo. Também precisamos começar uma nova campanha de recrutamento para capitalizar o alto moral dos cidadãos. Com mais crianças se inscrevendo para o teste de admissão da academia, o número de alunos selecionados vai disparar. Ele virou os olhos para os dois anciãos e pediu, espero que vocês dois possam se concentrar neste aspecto. Lorde Terceiro queria criar uma nova força de elite da próxima geração para elevar nossa força ao próximo nível, e está em nossa melhor chance. Na ausência dele, apenas vocês dois podem lidar com uma responsabilidade tão importante. Capítulo 824. Na ausência dele, somente vocês dois podem lidar com uma responsabilidade tão importante, disse Shikaku aos anciãos. Nem é preciso dizer que se o número de crianças inscritas no vestibular da academia disparasse, a carga de trabalho também dispararia. Seria necessário recrutar mais professores, expandir a infraestrutura e implementar os novos planos propostos por Fujin anteriormente. Nenhum dos líderes dos clãs tinha liberdade para assumir tal tarefa. Os únicos membros do conselho que tinham tempo para lidar com isso eram Fujin e os anciãos. No entanto, Shikaku sabia muito bem que Fujin não se voluntariaria para isso. Então, ele só podia jogar a culpa nos anciãos. Claro, os anciões também entenderam o que Shikaku estava pensando. Infelizmente, ele havia formulado a pergunta de tal forma que recusar seria muito mal visto. Koharu respondeu, claro, nós cuidaremos disso. No entanto, será muito trabalho para os nossos ossos velhos. Precisaremos do apoio dos clãs. Assim como os anciões, os líderes do clã só podiam concordar também. Como representante dos ninjas civis, esse trabalho deveria ter caído sobre os ombros de Fujin. Sem mencionar que foi ele quem recomendou as mudanças na academia, aumentando ainda mais sua responsabilidade. No entanto, ele ainda era muito jovem e todos no conselho sabiam que Fujin priorizava seu treinamento em detrimento dos deveres do conselho. Como tal, eles não podiam contar com ele nessa questão. Claro, não era algo completamente ruim para a maioria dos membros do conselho, e muitos ficaram realmente aliviados. Desde o início dos exames Chunin, a reputação e o prestígio de Fujin em Konoha dispararam. Kakashi, extremamente popular e considerado o líder da próxima geração, foi deixado para trás por Fujin nesse curto período. A popularidade de Fujin ultrapassou até mesmo a dos Sanins, ficando atrás apenas da de Hiruzen. Se ele começasse a assumir mais responsabilidade no conselho e aumentasse ainda mais sua influência, ele poderia facilmente começar a comer em suas esferas de influência e talvez seus benefícios também. Se tivesse sido há alguns meses, eles não se sentiriam tão ameaçados. No entanto, com a proeza assustadora que Fujin revelou, eles agora entendiam que não teriam facilidade em proteger seus benefícios se Fujin decidisse fazer um movimento.
Por isso, não queriam ver seu prestígio crescer ainda mais ao assumir uma tarefa de tamanha importância. Foi por isso que Omura e Koharu concordaram sem muita resistência, apesar de verem o que Shikaku estava tentando fazer. Pretendiam usar essa situação para melhorar ainda mais sua imagem e reconstruir seu prestígio, garantindo que suas posições não fossem ameaçadas por Tsunade. O grupo finalmente se dispersou, mas não sem antes elogiar Oka, Konomi e Illumi por liderarem suas divisões com sucesso e pedir que eles escrevessem e entregassem os relatórios a Shikaku. E então nós fomos por todo lugar procurando pela vovó Tsunade. Você não acreditaria em quantos problemas o sábio tarado causou, sempre parando em pousadas aleatórias e gastando todo o nosso dinheiro em sabe-se lá o quê. Mas quando finalmente a encontramos, ela era super estupi, hein? Com o fim do desfile, a vila finalmente voltou ao trabalho animada. Naruto correu direto para Ishiraku e compartilhou com entusiasmo suas conquistas recentes com Ayami e Teuchi enquanto saboreava seu ramen, quando, de repente, alguém apareceu atrás dele. Antes que pudesse se virar, ouviu: "Você está mesmo de bom humor, Naruto." Naruto olhou rapidamente para trás e exclamou: "Fujin, você estava legal hoje mais cedo." Sem nenhuma mudança em sua expressão, Fujin assentiu e sentou-se ao lado de Naruto enquanto pensava: "Parece que Oka fez um bom trabalho como sempre. Talvez eu pudesse passar um pouco do trabalho do conselho para ele também. Algo a se considerar para o futuro. Dito isso, estou mais curioso sobre como foi sua missão. Mesmo que Orochimaru ainda possa ter alguns subordinados capazes, ninguém deve ser capaz de se igualar a Kabuto." Sem ele pressionando Naruto, Naruto não deveria ter dominado o Rasengan e Tsunade não deveria ter se recuperado de sua fobia. Ou as coisas seguiram o mesmo caminho da batalha de Naruto contra Gaara, de alguma forma forçando os eventos a permanecerem os mesmos? Ayami disse: "É bom ver você novamente, Fujin. Parabéns pela campanha bem-sucedida." Teuchi sorriu e perguntou: "O de sempre?" Fujin assentiu e disse: "Sim. Obrigado, eu também senti falta deste lugar. E você, Naruto? Quando você voltou para a vila?" Enquanto Teuchi preparava e servia ramen, Naruto compartilhou entusiasticamente a maioria dos detalhes com Fujin. Embora a expressão de Fujin permanecesse a mesma, ele ficou bastante surpreso. Fujin analisou: "Tsunade enfrentou Orochimaru sozinha e venceu? Isso é estranho. Certamente Orochimaru não se degradou a um estado onde ele não pode nem explorar a fraqueza dela. Então, o que aconteceu?" Fujin analisou por um tempo antes de concluir: "Não, ele não deveria ser tão fraco. Isso significa que alguém, provavelmente Jiraiya, ajudou Tsunade, ou ela já se recuperou de sua hemofobia. Se for o último, quando isso aconteceu? Foi também um efeito borboleta devido a algumas das minhas ações, apesar de nunca ter entrado em contato com ela, ou não estava relacionado a mim?" Fujin queria saber a resposta para aprofundar sua compreensão do mundo e de seu impacto nele. Infelizmente, era extremamente difícil de descobrir. Afinal, Fujin não deveria saber que Tsunade tinha hemofobia, muito menos que ela era curada. Portanto, ele não podia perguntar abertamente nem recorrer a táticas como ler a memória dela. Fujin voltou seu olhar para Naruto e pensou: de qualquer forma, ele não conseguiu dominar o Rasengan. É uma surpresa e tanto. Eu esperava que ele ainda o dominasse de alguma forma. Devo ajudá-lo, ou devo ver como as coisas se desenvolveriam se ele não conseguisse dominar o Rasengan? Fujin pensou por alguns segundos antes de decidir. Dane-se. Ele quase aprendeu o jutsu de qualquer maneira. O resto é só uma questão de clicar em sua cabeça. Vai acontecer mais cedo ou mais tarde. Pode muito bem ajudá-lo agora. Fujin interrompeu Naruto e disse: "O Rasengan, hein?" Naruto assentiu: "Sim, o Rasen." "Que diabos?" Enquanto Naruto falava, um Rasengan se formou na palma esquerda de Fujin. Fujin nem se preocupou em parar de comer enquanto criava o jutsu. Teuchi e Ayami assistiram com admiração. Naruto pulou do banco e reclamou: "Por que você conhece meu Rasengan? E como você consegue executá-lo tão facilmente?" Fujin levantou uma sobrancelha e perguntou: "Seu Rasengan? Essa é a técnica do Lorde Quarto. Até o sábio pervertido copiou dele. De qualquer forma, a técnica não é muito difícil de aprender, desde que você seja bom em manipulação e controle de chakra." Naruto murmurou: "Manipulação e controle de chakra." Fujin assentiu: "Sim. Infelizmente nem sua força é essa. Então, você terá dificuldade em dominar esse jutsu se seguir o caminho tradicional." Naruto xingou: "Droga. Não importa. Eu ainda vou dominar." Espere um minuto. Você conhece uma maneira não convencional?" Fujin sorriu e respondeu: "Talvez." Naruto imediatamente o importunou: "Pare com o suspense e me diga, Fujin." Fujin respondeu: "Claro. Se você pagar pelo meu ramen no mês que vem." O queixo de Naruto caiu. Ele nunca esperou que Fujin apresentasse tal condição. Ele imediatamente argumentou: "Como se eu pudesse. Você come 8 tigelas toda vez que aparece. Espera, você já está na sua nona." Fujin assentiu e disse sem um pingo de vergonha: "Sim. E estou pensando em vir aqui 3 vezes ao dia, já que você vai pagar." Naruto ficou sem palavras. O pobre garoto não sabia o que dizer por um momento. Fingindo chorar, ele mostrou sua carteira e disse: "Vamos lá. Olhe para Gama-chan. Ele está tão vazio porque eu perdi a aposta com a vovó Tsunade." Ele parou e olhou para Ayami. Ela finalmente não conseguiu mais se controlar e riu. Ela disse: "Ele só está te provocando, Naruto." Os olhos de Naruto se arregalaram e ele exclamou: "Sério?" Fujin suspirou e disse: "Pense às vezes, Naruto. Você é uma das pessoas mais pobres da vila. As únicas pessoas mais pobres que você são aquelas que estão endividadas e não podem pagar. Por que eu pediria para você pagar pela minha comida?" Fujin balançou a cabeça em decepção. Por um momento, Naruto não sabia como se sentir. Por um lado, ele estava feliz que Fujin estava apenas brincando e ele não teria que pagar um preço alto. Por outro lado, ser lembrado de sua situação financeira entorpeceu a alegria que ele sentia. Sem mencionar que ele foi enganado por Fujin mais uma vez.
Ele caiu em seu banco e reclamou internamente. Ele não mudou nem um pouco, ainda mexendo com minha cabeça tão facilmente. Fujin riu e disse, bem, não se sinta tão mal. Você ganhará um bom salário quando se tornar Hokage. De qualquer forma, o truque é bem simples e combina com alguém com uma quantidade gigantesca de chakra como você. As emoções negativas de Naruto desapareceram num piscar de olhos quando ele perguntou, o que foi? Fujin respondeu, basta usar um clone das sombras para ajudar a manter a forma do Rasengan. Você aprenderá em pouco tempo. Os olhos de Naruto se arregalaram enquanto ele visualizava a ideia e pensou, isso mesmo. Com a ajuda de um clone não terei que me concentrar tanto. Ele imediatamente exclamou alegremente, obrigado Fujin. Fujin riu e disse, treine mais tarde. De qualquer forma, por que você estava tão deprimido antes? Naruto perguntou confuso, o que você quer dizer? Ele foi recebido pelo olhar firme de Fujin. Depois de olhar para trás por alguns segundos, ele desviou os olhos e disse, não sei o que você quer dizer. Pode ser porque eu não dominei o Rasengan ou por ter perdido a aposta. Fujin tirou os olhos de Naruto e continuou comendo. Naruto suspirou internamente quando ouviu a voz de Fujin novamente, você é péssimo em mentir, garoto. Desembucha. Fujin fez uma pausa momentânea, mas continuou vendo que Naruto não estava respondendo. Ou você vai vivenciar algo que vai fazer você esquecer completamente o que estava te incomodando. Naruto estremeceu ao notar o sorriso de Fujin. Ele não duvidou das palavras de Fujin nem um pouco. Capítulo 825. Naruto estremeceu ao notar o sorriso de Fujin. Ele não duvidou nem um pouco das palavras de Fujin, embora soubesse que Fujin não o machucaria diretamente. Ele entendia que o que o aguardava seria uma sessão de treinamento mais infernal do que qualquer outra que já tivesse suportado. Enquanto ele pensava no que o incomodava e como dizer isso, a energia de Naruto anormalmente diminuiu e ele caiu na mesa. Depois de um minuto de silêncio, ele finalmente falou em voz baixa, é só que, eu não entendo, sabe? Sakura-chan, depois de tudo que passamos, depois de todo aquele trabalho para trazer a vovó Tsunade de volta para a vila, ela simplesmente me ignorou. Quer dizer, eu lutei com todo o meu coração e dei tudo que eu tinha. E para quem ela corre primeiro? Sasuke. Ela o abraça, chora por ele como se ele fosse o único que importa. Naruto olhou distraidamente para a mesa enquanto continuava. Eu sei que ela não me vê assim. Eu sempre soube. Mas, pensei que depois de tudo eu pelo menos ganharia alguma coisa. Obrigado, talvez. Ou pelo menos um sorriso. Mas nada. Nem uma palavra, nem mesmo um olhar. Como se eu nem estivesse lá. Ayami fez uma pausa em seu trabalho, olhando para seu pai, que silenciosamente continuou limpando uma tigela, ambos claramente ouvindo, mas escolhendo permanecer em silêncio. Fujin também não disse nada enquanto continuava a sorver o macarrão. Naruto suspirou novamente e recostou-se. Tanto faz. Não é como se eu tivesse ajudado Sasuke só para chamar a atenção. Mas, seria bom sentir que eu importava, mesmo que só um pouquinho. Ayami sorriu e disse, claro que você importa, Naruto. É que a mente dela estava ocupada com Sasuke porque ele estava doente há muito tempo. Tenho certeza de que você sentiu alívio ao vê-lo se levantar também, estou certo? Naruto respondeu com outro longo suspiro. Você é. Mas ainda assim, ele virou os olhos para Fujin, que sempre parecia ter uma boa solução, e se perguntou. Fujin poderia me dar algumas dicas para me aproximar de Sakura e fazê-la esquecer Sasuke? Ele pode. Ele parece saber de tudo. Eu deveria ter perguntado a ele antes. Expectativas cresceram no coração de Naruto enquanto ele esperava em antecipação pela resposta de Fujin. Para sua surpresa, Fujin perguntou, você terminou de comer, correto? Naruto assentiu enquanto Fujin perguntou novamente, bom, quantos anos você tem? Naruto respondeu com um olhar confuso, 12. Fujin perguntou pela terceira vez, você se lembra do que Itachi e seu parceiro disseram? A expressão de Naruto tornou-se sombria ao lembrar-se da ameaça. Ele assentiu contra a vontade. Fujin resumiu, então se entendi corretamente você, um garoto de 12 anos. Está sendo caçado por 2 indivíduos aterrorizantes de uma organização perigosa e está mais preocupado em ser aceito por uma garota que o rejeitou 1 milhão de vezes? Naruto só conseguiu sussurrar suavemente. Ei, não foi 1 milhão. Fujin suspirou e murmurou, parece que o treinamento de Jiraiya foi muito frouxo. Você tem muito tempo para desperdiçar com essas atividades frívolas em vez de treinar. Uma mão de repente apertou a nuca de Naruto. O rosto de Naruto escureceu instantaneamente, um tom roxo doentio se espalhando por ele como se toda a cor tivesse sido drenada. Fujin disse estritamente informe Sayaka e o resto que o intervalo acabou e para voltarem ao treinamento. Eu logo ignorarei seu treinamento pessoalmente. Espera. De novo não. Naruto gritou quando Fujin o fez voar com um movimento de pulso. Várias pessoas olharam para cima para ver Naruto voando e gritando mais uma vez. Ele voou todo o caminho da loja Ishiraku até os complexos e pousou bem na frente do pequeno grupo de Sayaka. Yuji olhou para Naruto e suspirou de novo. O que você fez dessa vez para o sensei te mandar voando? Sayaka perguntou. Mais importante, por que ele enviou você para nós? Naruto se levantou e se limpou enquanto dizia. Ele disse que o intervalo acabou e que era para voltarmos ao treinamento. Ele vai cuidar do Trei. Por que você está me olhando assim? Todos os 5 alunos de Fujin olharam para Naruto. Ikari perguntou, o que você quer dizer com o intervalo acabou? Voltamos para casa há menos de 1 hora. Os alunos de Fujin faziam parte de seu exército. Eles lutavam ativamente na Terra do Arroz. Embora não houvesse muita luta além disso, Bunjiro os fez participar de todos os exercícios de combate.
Ele até os levou para algumas missões de eliminação de bandidos nas proximidades do exército. Sem mencionar que eles tinham acabado de passar alguns dias correndo da capital do fogo para a Terra do Vento e de volta para Konoha com pouca folga. Eles esperavam finalmente dormir em suas camas confortáveis quando Naruto caiu bem na frente deles e passou a mensagem de Fujin. Naruto perguntou surpreso: onde vocês foram? As crianças se atualizaram, informando umas às outras sobre suas façanhas. Quando Naruto os informou sobre o que Fujin havia dito, todos os 5 caíram e seguiram Naruto para o campo de treinamento contra a vontade. Por mais que quisessem dormir direito, nenhum deles ousou desobedecer às instruções de Fujin. Pela experiência deles, era melhor simplesmente seguir em vez de suportar o que viria a seguir. Em um canto do departamento de tortura e interrogatório, outro grupo de prisioneiros estava sentado silenciosamente do lado de fora de uma sala. Tudo sobre eles gritava o quão aterrorizados eles estavam. A essa altura, todo o departamento sabia que algo horrível estava acontecendo naquela sala. Os prisioneiros estavam prestes a se resignar ao seu destino quando de repente ouviram passos. Eles viraram suas cabeças sincronizadamente e seu medo se intensificou ainda mais. Eles pensaram: o monstro não foi o suficiente? Por que ele está aqui? Os 2 guardas disseram respeitosamente: Conselheiro Fujin. Fujin assentiu e perguntou: Lady Tsunade está aí dentro? Um dos guardas respondeu: ela está e não pode ser perturbada até que ela mesma apareça. No entanto, não deve demorar muito. Fujin revirou os olhos e murmurou: deve levar muito tempo se ela tiver que ter sucesso. Não se preocupe, eu espero aqui. Por que você não apresenta esses caras enquanto isso? Calafrios percorreram a espinha dos prisioneiros ao verem o sorriso inocente de Fujin. Ao contrário de Naruto, que estava apenas com medo de uma sessão de treinamento intensa. Os prisioneiros entenderam que teriam que suportar a mais cruel tortura proporcional à gravidade de seu crime. Enquanto os guardas listavam seus crimes um por um, alguns queriam implorar perdão, alguns queriam amaldiçoar seus corações, e alguns queriam lamentar em tristeza. Infelizmente, eles sabiam que era inútil. Não importava o que fizessem, os ninjas de Konoha pareciam se alegrar com sua miséria. Eles sentiam que Konoha queria vê-los quebrar antes mesmo que a tortura começasse. Fujin não se importava particularmente com suas histórias. Sua mente estava ocupada em outro lugar enquanto ele pensava: eu não pensei que Tsunade lutaria tanto para curar almas. Eu me pergunto se é apenas uma falta de prática ou a natureza insana dos ferimentos de Hiruzen. De qualquer forma, esta é uma boa oportunidade. Embora eu tenha aprendido o Jutsu Transformação Espiritual, meu conhecimento sobre almas não é muito profundo. Com a ajuda dela, finalmente posso preencher as lacunas em meu entendimento. Esta também é uma boa oportunidade para construir um bom relacionamento com ela, semelhante ao que tive com Hiruzen. Embora eu não precise mais do selo Byakugou, ainda há muito que eu poderia usar a ajuda dela. De repente a porta se abriu e Tsunade saiu. Ela estava prestes a chamar seu próximo sujeito de teste quando seus olhos caíram sobre Fujin, que estava casualmente parado ao lado dos prisioneiros aterrorizados. Ela sorriu e disse: Shikaku disse que você me visitaria aqui. Fujin sorriu e cumprimentou: Lady Tsunade, é ótimo vê-la pessoalmente finalmente. Tsunade sorriu e perguntou: ah, então você me viu de outras maneiras? Fujin riu e disse: além da sua entrada no livro de bingo, é claro. Acabei de ouvir várias histórias sobre você. De repente, ele colocou a mão no ombro de um prisioneiro desavisado e disse: agora mesmo, ele estava dizendo um monte de coisas sobre você. O prisioneiro imediatamente gritou horrorizado: besteira. Eu não disse uma palavra. Tsunade olhou para o prisioneiro significativamente e disse: por que você não entra? Nós descobriremos o que você disse e o que não disse. Fujin, junte-se a nós. Não importa o quanto ele gritasse, os prisioneiros restantes o viam sendo arrastado para o inferno pelos 2 demônios. Mesmo que os portões do inferno se fechassem, eles ainda podiam ouvir seus gritos aterrorizados. Enquanto o prisioneiro era deitado na cama e seus movimentos selados com mais selos, Tsunade disse: Shikaku disse que você tem algum conhecimento sobre almas. O que você sabe? Fujin respondeu: é difícil dizer, pois não tenho muitas referências. Lorde III era o único que eu conhecia que sabia sobre isso, mas comparar com ele não é exatamente justo. Tsunade concordou sem hesitar. Ela acreditava que seu conhecimento nessa área excedia o de Hiruzen, mas ela não conseguia reduzir uma alma ao estado dele sem matar o prisioneiro. Fujin acrescentou: além disso, meu entendimento tem algumas lacunas. Então, não poderei ajudá-lo muito a esse respeito, embora eu não ache que você precise. Shikaku-san disse que você estava lutando para ferir uma alma na mesma extensão que o vovô. Já que aprendi o jutsu de transformação da alma, posso ser mais adequado do que você para cortar a alma. Os olhos de Fujin estavam focados no prisioneiro, então ele não percebeu as pupilas de Tsunade dilatando. Ela pensou incrédula: ele aprendeu o jutsu de Dan? Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 826. Ele aprendeu o jutsu de Dan? Choque e descrença apareceram no rosto de Tsunade enquanto ela virava a cabeça em direção a Fujin. Ela rapidamente escondeu suas expressões e recuperou a compostura. Felizmente, Fujin estava olhando para o prisioneiro e não para ela. Ela pensou: eu nunca esperei por isso. Ele não é especialista em liberação de vento? Como ele aprendeu Fuinjutsu, ninjutsu médico e técnicas baseadas em alma ao mesmo tempo? Além disso, por que ninguém me informou? As emoções de Tsunade eram complicadas. Não fazia muito tempo que ela conheceu Naruto, um garoto com o mesmo sonho de Dan e Navaki. E agora, ela conheceu outro jovem talentoso que havia aprendido o jutsu de Dan. Já fazia mais de uma década desde que ela retornou à vila. Enquanto vários rostos antigos permaneciam, ela estava vendo a maioria pela primeira vez. No entanto, uma vaga sensação de familiaridade permanecia por meio de coincidências que ela nunca antecipou. Ela murmurou: eu não esperava que você tivesse aprendido o jutsu de transformação espiritual. Shikaku e Jiraiya não mencionaram isso.
Fujin respondeu, eu não usei abertamente ainda. Então, muito poucos o conhecem e é uma das minhas cartas escondidas. É um jutsu poderoso. É uma pena que ele tenha uma fraqueza tão assustadora. Fujin suspirou. Várias memórias desagradáveis e agradáveis ressurgiram na mente de Tsunade ao ouvir suas palavras. Fujin continuou olhando para a prisioneira, para não deixar as coisas estranhas para Tsunade, enquanto pensava, é uma pena que eu não deva saber muitas coisas, incluindo o relacionamento dela com Dan. Fujin acrescentou, de qualquer forma vamos continuar. Alguma coisa aconteceu, Lady Tsunade? Fujin finalmente virou a cabeça em sua direção e notou sua expressão complicada. Tsunade balançou a cabeça e respondeu, não, só estou pensando em como usar melhor esse jutsu. Você testemunhou o sensei cortando sua alma? Fujin assentiu sim. Era uma lâmina feita principalmente de chakra yin. No entanto, ele fez isso em um golpe. Acho que julguei mal a complexidade com base na facilidade com que ele fez isso. Tsunade concordou. Ela tinha feito o mesmo erro de julgamento depois de ouvir como isso aconteceu de Jiraiya. No entanto, a complexidade era alucinante. Tsunade disse, primeiro explicarei mais sobre almas para você, para que tenha conhecimento suficiente. Enquanto Tsunade ensinava Fujin, Naruto e o resto começaram seu treinamento. Sem perder tempo, Naruto começou a praticar o Rasengan com a ajuda de um clone das sombras. Nem preciso dizer que ele acertou na primeira tentativa. Sua exibição atraiu a atenção de outras crianças. Takeshi murmurou, é forte. Sayaka concordou, se nos atingir, não sobreviveremos. Yuji perguntou, que jutsu é esse? Naruto sorriu e respondeu, é o Rasengan. O sábio pervertido me ensinou. Ikari disse, você não disse que ele lhe ensinou tal jutsu antes. Naruto riu e disse, eu queria surpreender todos vocês. Então, vocês gostaram? Shoma disse, é poderoso. Aquela pobre árvore quebrou ao meio. Naruto riu. Sayaka perguntou curiosamente então, como foi treinar com o Sanin comparado a treinar com o sensei? As outras crianças imediatamente ficaram interessadas, e Naruto teve que pensar. Depois de meio minuto, ele respondeu com um sorriso, foi bem diferente. O treinamento dele não foi tão intenso quanto o do irmão mais velho Fujin, nem foi tão prático. Ele só me mostrou algumas coisas e me deixou descobrir o resto. Foi bem efetivo e eu gostei. Sua expressão mudou enquanto ele continuava. Dito isso, ele só me ensinou um único jutsu o tempo todo. Diferente de Fujin que ensina várias coisas e nos faz treinar o dia todo. E eu dominei o Rasengan agora depois de uma dica de Fujin para usar um clone das sombras. Então, não posso dizer que o método do sábio tarado é melhor. Yuji acrescentou em tom impassível, sem mencionar que você foi jogado aqui para treinar conosco porque tinha tempo demais. O resto dos alunos de Fujin riram enquanto Naruto estava deprimido. Mesmo que ele não tivesse ido à guerra como eles, ele também não teve uma vida fácil. Mesmo que Jiraiya não fosse rigoroso, Naruto ainda treinou até cair. Embora ele tivesse enormes reservas de chakra e resistência, ele não estava com vontade de treinar depois do pequeno desgosto. No entanto, Fujin não lhe mostrou misericórdia. O pequeno grupo começou imediatamente o treinamento. Embora os alunos de Fujin estivessem curiosos sobre os métodos de Jiraiya, sabiam muito bem que os métodos de Fujin também eram muito bons. A diferença entre eles e os outros órfãos havia aumentado consideravelmente no último ano. Eles já eram fortes o suficiente para serem considerados Chunins, mesmo sem usar sua Kekkei Genkai. Se usassem sua Kekkei Genkai com o elemento surpresa, poderiam até ter uma chance contra Junins, apesar de serem mais fracos. A palestra de Tsunade continuou por quase 1 hora enquanto o conhecimento de Fujin sobre almas melhorava drasticamente. No entanto, alguns aspectos permaneceram difíceis de entender, e Fujin falhou em entendê-los. Tsunade disse, entender isso na primeira tentativa é muito bom. Sua base em almas é boa devido ao aprendizado desse jutsu. Fujin respondeu, sim, mas não poderei ajudá-lo muito se não entender esses conceitos. Acho que só preciso de algum treinamento prático. Tsunade levantou uma sobrancelha quando Fujin estendeu a mão em direção ao prisioneiro. Embora ele não tivesse sido torturado ainda, sua garganta estava seca e ele mal tinha forças para gritar devido aos gritos contínuos meramente por medo. Considerando sua situação, não se podia culpá-lo. Quando a palma de Fujin pousou em seu peito, uma nova onda de medo o invadiu. Junto com isso, veio uma sensação de profundo mal-estar. Era como se seus instintos o obrigassem a correr para longe daquela palma. Infelizmente, ele não conseguia nem se mexer. Embora não sentisse dor, de repente começou a sentir um vazio, como se toda a energia estivesse sendo sugada de seu corpo. Seus olhos se arregalaram ao perceber o ar branco saindo de seu corpo antes de fechar os olhos. Tsunade exclamou surpresa. Você consegue extrair almas? Acima do corpo agora sem vida do prisioneiro, sua alma estava flutuando na sala. Tsunade sabia que não era parte do jutsu transformação espiritual, já que Dan não conseguia fazer isso. Fujin respondeu, eu não conseguia inicialmente. Eu fui inspirado pelo selo do ceifador da morte, embora meu método esteja longe desse nível. Ele só funciona em oponentes neutralizados. Contra ninjas de nível mais alto, eu não serei capaz de mover suas almas nem um pouco, embora machucá-los ainda seja possível. Tsunade assentiu. Ela podia ver que Fujin teve que exercer muito controle para extrair a alma do prisioneiro com segurança. Além disso, o prisioneiro já havia perdido toda a força de vontade e mal tinha energia. Fujin disse, de qualquer forma, eu aprenderia melhor estudando diretamente essa alma. Tsunade concordou e começou a ensinar Fujin mais uma vez. Ao inspecionar diretamente a alma do prisioneiro, ficou bem mais fácil para Fujin entender os conceitos que ele não conseguia entender antes. Como Tsunade ensinou, ela observou, agora posso ver porque o sensei gosta dele e tem tantas esperanças nele. Ele tem uma curiosidade semelhante em relação à aprendizagem e capacidade de compreensão como Orochimaru. No entanto, ele tem a polidez de Minato. Dito isso, ele também possui seu senso único de distanciamento e indiferença, que o distingue da natureza gentil de Minato.
Tsunade tinha visto como Fujin extraiu casualmente a alma do prisioneiro. Ele não mostrou nenhum sinal de hesitação ou desconforto. Não era algo que alguém com uma natureza gentil como Naruto pudesse fazer. No entanto, sabendo que Fujin serviu Nambu por vários anos e sabendo quantos ele matou no último mês direta ou indiretamente, Tsunade não ficou muito surpresa. Especialmente quando ela considerou que o objetivo deles era curar Hiruzen, algo que era muito mais importante do que as vidas de alguns prisioneiros condenados à morte. Depois que Fujin entendeu todos os detalhes, Fujin murmurou, isso é estranho. Tsunade olhou para ele enquanto Fujin analisava cuidadosamente o movimento de Hiruzen com base no conhecimento que ele tinha acabado de ganhar. Parece que várias partes de uma alma podem ser cortadas sem destruir a alma se for feito perfeitamente. Até mesmo o núcleo pode ser cortado se algumas partes dele forem preservadas. Então, por que Hiruzen esperou que uma porção tão grande de sua alma fosse absorvida antes de se cortar? Espere. Fujin percebeu de repente, ele esperou tanto tempo antes de cortar sua alma para que os braços de Orochimaru pudessem ser selados primeiro. Caso contrário, ele poderia ter reduzido substancialmente o dano à sua alma. Tsunade disse sim, Jiraiya tinha a mesma visão. O Jutsu Edo Tensei aprimorado de Orochimaru era uma ameaça muito grande para deixá-lo sair ileso. Ele poderia ter continuado atacando, e eventualmente a vila teria entrado em colapso. Infelizmente, mesmo depois de tal sacrifício, sua ameaça ainda existe. Fujin assentiu. Enquanto Hiruzen e Tsunade conheciam Orochimaru mais de perto, Fujin era o único que realmente sabia o quão difícil era matar Orochimaru para sempre. Embora derrotar Orochimaru não fosse mais um desafio para ele, ele era mais difícil de matar do que Obito. Fujin perguntou, então se o Deus da Morte tivesse demorado um pouco mais para selar os braços de Orochimaru, isso significaria que ele teria perdido essa oportunidade? Tsunade respondeu, não tenho certeza absoluta. Minha compreensão da alma também não é completa. Nenhum ninja entende todos os seus mistérios. Talvez o sensei tivesse uma maneira de sobreviver com uma alma ainda mais fraca. Só podemos perguntar quando ele acordar. Capítulo 827. Fujin não ficou muito surpreso com a resposta de Tsunade. A alma era extremamente misteriosa. Fujin já estava surpreso ao saber que Tsunade sabia quais partes da alma eram responsáveis por manter a consciência. Até certo ponto, Konoha já havia aprendido sobre as características básicas de uma alma, o que explicava como Hiruzen conseguia se manter vivo. No entanto, havia muita coisa que eles não sabiam sobre a alma. Por exemplo, a alma era capaz de reencarnar. A Goroma havia demonstrado uma compreensão incrível nesse aspecto, seja na forma como seus filhos reencarnavam através de gerações ou como as 9 bestas de cauda podiam reviver anos após serem mortas. Fujin esperava poder roubar o mesmo dele, assim como ele estava roubando de Tsunade, embora ele não tivesse muita ideia de como encontrá-lo além de reviver Kaguya, muito menos persuadi-lo a guiá-lo. No entanto, Fujin acreditava que mesmo o conhecimento de Agoromo não era completo, à medida que adquiria uma compreensão mais profunda das almas. Fujin tinha a vaga sensação de que sua compreensão e domínio da alma desempenhariam um papel crucial em algum momento no futuro. Tsunade olhou para a alma e disse, já que você extraiu a alma, cortá-la será muito mais fácil. Infelizmente mantivemos a alma dele fora do corpo por muito tempo. Ele não vai acordar mesmo se a colocarmos de volta no corpo. Só podemos praticar o corte neste prisioneiro antes de testar o próximo. Fujin concordou. Fora da sala, os 2 guardas e os prisioneiros ficaram intrigados. Anteriormente, Tsunade costumava pegar um novo prisioneiro a cada poucos minutos. No entanto, Fujin e Tsunade ficaram dentro da sala por várias horas. Os prisioneiros se lembraram das palavras de Fujin e a esperança reacendeu em seus corações. Eles rezaram, por favor, deixe-os obter o que querem dele e deixe-me ter uma morte normal. Não quero ser torturado de forma tão desumana. Infelizmente, suas preces não foram atendidas, pois a porta se abriu novamente e outro prisioneiro foi arrastado para dentro. Suspiro, os jovens não respeitam os mais velhos hoje em dia. Acabamos de voltar da capital do fogo e ainda assim, fomos obrigados a trabalhar o dia todo. Omura suspirou cansada. Eles retornaram na noite anterior após concluir as negociações. No entanto, ainda havia muito trabalho para garantir que os termos do acordo fossem implementados corretamente. Como os 2 anciões lideravam a equipe de negociação, Shikaku despejou a maior parte desse trabalho sobre eles. Ele apenas ignorou o acordo de Fujin. Não é brincadeira. Não me importo de trabalhar, mas eles estão nos menosprezando. Não importa o quanto perguntemos a Shikaku sobre a morte do terceiro Kazekage, ele sempre muda de assunto. Ele não tem intenção alguma de nos passar a informação. Koharu disse seriamente. Eles podiam ignorar quando era apenas Fujin agindo agressivamente. Da perspectiva deles, ele ainda era muito jovem e não tinha conhecimento de como a política acontecia. Além disso, Fujin não tinha sido ativo na política além de certos incidentes, apesar de ser um membro do conselho. Então, ele não prejudicou os interesses deles, diferente do que aconteceu com Danzo. No entanto, Shikaku não era um novato. Se ele mantivesse tal atitude, os líderes de clã restantes entenderiam uma dica e a maioria logo começaria a tratá-los de forma semelhante. Ambos entenderam que perderiam suas posições em pouco tempo se isso continuasse. Mesmo que de alguma forma se agarrassem a isso, seus poderes e influência seriam severamente restringidos, semelhante ao que aconteceu com Danzo. Nenhum dos 2 queria ver sua influência erodir. Omura murmurou, mal faz um mês que Hiruzen foi ferido. Eu não pensei que a próxima geração nos acharia uma monstruosidade tão rápido. Koharu concordou. Shikaku não teria agido daquela forma se Hiruzen ainda estivesse no comando. Mesmo entendendo que ele era um dos principais responsáveis por tanto poder e influência na vila, apesar de ter se aposentado há muito tempo,
ficaram chocados ao perceber a importância de Hiruzen. De repente, ambos viraram a cabeça quando a porta se abriu e um velho entrou apoiado em sua bengala. Embora parecesse frágil, nenhum dos dois o considerou fraco ou indefeso. Danzo observou as expressões de seus ex-companheiros de equipe e disse calmamente: "Vocês não parecem bem." Omura respondeu: "Nem todo mundo tem o luxo de se esconder no subsolo, mesmo quando a vila está sob ataque." Koharu acrescentou: "Estou surpreso que você tenha saído da sua caverna, Danzo." Danzo sentou-se e respondeu: "Nós vencemos, não é? Mesmo assim, estou surpreso que ninguém tenha me acusado." Koharu respondeu: "Eles estão felizes que você não está interferindo. Os líderes do clã não são tão estúpidos para lhe dar outra oportunidade, especialmente quando Hiruzen está ferido e o próximo Hokage não assumiu o comando. Nem Fujin mencionou você ou sua ausência. Apesar de Konoha ter conquistado uma vitória esmagadora contra Sunagakure e Otogakure, não foi moleza. Konoha havia usado quase toda a força de trabalho disponível. Os clãs Yambu estavam totalmente mobilizados. Até mesmo os ninjas civis estavam mobilizados assim que a batalha começou. Os únicos dois desaparecidos eram Tsunade, que não estava na vila e acreditava-se que sofria de homofobia, e Danzo. Portanto, era uma boa oportunidade para apontar o dedo para Danzo e questionar sua lealdade. Os líderes do clã, que já haviam sido ofendidos por Danzo no passado, poderiam ter usado isso para atacá-lo ainda mais. No entanto, nenhum deles o fez. O motivo era bem simples. Ao contrário de Fujin, que repetidamente saía na frente enquanto brigava com Danzo, os líderes do clã haviam sofrido muito. Sabiam o quão traiçoeiro e astuto ele era. Não importava como o atacassem, sabiam que Danzo teria respostas para todas as perguntas. Aliás, ele poderia até usar esse argumento como forma de se recuperar politicamente. Mesmo que conseguissem vencer as discussões e prejudicar ainda mais a reputação de Danzo, não haveria muita mudança. Danzo não tinha mais muita influência. O pouco poder que ele detinha não os afetava. Por isso, simplesmente ignoraram sua ausência. Em vez de lhe dar uma oportunidade agora, decidiram guardar o assunto para quando ele tentasse ativamente retornar, bloqueando suas tentativas. Danzo também percebeu isso e entendeu que não aparecer durante o ataque foi um erro. Infelizmente já tinha acontecido. Ele disse: "Tudo bem, eu lidarei com isso quando chegar a hora. Por que vocês dois estão tão perturbados?" Como ninguém o tinha como alvo, Danzo ficou de fora. Embora soubesse de informações gerais, desconhecia detalhes mais profundos como o que fora decidido no acordo entre Konoha e Sunagakure. Como o conhecimento ainda não era público, seus subordinados não conseguiam obtê-lo. Ele planejava ser paciente, mas sentiu uma sensação de desconforto que não conseguia explicar e por isso, abordou seus antigos companheiros de equipe. Nenhum deles tinha motivo para esconder nada dele e o informaram sobre os eventos recentes. Outro fracasso, Fujin murmurou enquanto a alma se desintegrava mais uma vez. No entanto, não havia nenhum sinal de desânimo em seus olhos. Tsunade disse cansada: "Sim, mas conseguimos chegar a esse estágio 3 vezes seguidas. Mais um passo, e a alma será reduzida ao mesmo estado em que o sensei e eu poderemos finalmente começar a curá-la." Fujin concordou. No canto da sala havia uma grande quantidade de pergaminhos, cada um contendo o cadáver de um prisioneiro. Nas últimas horas, Tsunade progredira rapidamente graças à ajuda de Fujin. Conseguiram reduzir a alma a 33% do seu tamanho original, mantendo-a estável, e estavam a apenas um passo de distância. Fujin estava prestes a trazer outro prisioneiro quando Tsunade disse de repente: "Espere. Vamos fazer uma pausa. Será mais fácil quando estivermos relaxados." Fujin não rejeitou a sugestão dela. Embora ele pudesse continuar, eles tinham que se concentrar inteiramente em fatiar as almas para evitar cometer um erro. Fazer isso para algumas almas estava bom, mas os dois tinham trabalhado em tantas almas que Shikaku e Ibiki estavam ficando preocupados. Eles até enviaram bandidos recentemente capturados, que normalmente não teriam recebido uma sentença de morte. Então Fujin e Tsunade estavam se sentindo mentalmente cansados. Tsunade sentou-se em uma cadeira e perguntou: "Então, por que alguém tão bom em combate se interessou por ninjutsu médico e técnicas baseadas na alma?" Nas últimas horas, Tsunade ficou completamente impressionada com a dedicação de Fujin e sua habilidade e fome de aprender. Mesmo que ela tivesse ouvido falar dele por Jiraiya, Shikaku e Ezamu, ela sentiu que eles estavam exagerando devido ao quanto ele havia conquistado em uma idade tão jovem. Pela experiência dela, era extremamente raro que alguém tão habilidoso em combate se interessasse por coisas tão chatas. Mesmo que se interessassem, isso geralmente aconteceria mais tarde em suas vidas. Havia 2 razões para isso. Além de serem chatos, campos como ninjutsu médico e fuinjutsu precisavam de muito tempo para serem dominados. Em terra idade, ninjas talentosos preferem usar seu tempo para aumentar sua força do que perseguir esses campos. Eles só se concentram neles quando chegam a um grande gargalo e entendem que sua força não continuará melhorando em um ritmo rápido, independentemente de quanto eles treinam. No entanto, o processo de pensamento de Fujin era bem diferente do de Tsunade. Com uma expressão confusa, ele perguntou: "O que você quer dizer?" Capítulo 828. Com uma expressão confusa, Fujin perguntou: "O que você quer dizer?" Tsunade explicou: "Aprender essas coisas leva muito tempo. O jutsu de transformação espiritual é apenas um jutsu, então ainda é compreensível. No entanto, o ninjutsu médico é um campo muito profundo. Você precisa dedicar muito tempo para se tornar um ninja médico aceitável. O mesmo acontece com o fuinjutsu. Por que você tirou o tempo que poderia ter usado para aprimorar ainda mais sua liberação de vento ou outros ninjutsus voltados para o combate?" Fujin pensou: é a isso que ela se referia. É compreensível. Acho que ninguém mais aprendeu fuinjutsu e ninjutsu médico como eu.
Fujin se lembrava dos dias em que sentia que precisava de 72 horas por dia. Ele havia usado clones das sombras extensivamente durante anos para aprender Fuinjutsu. Quanto ao ninjutsu médico, ele fez com que quase todos os ninjas médicos veteranos que trabalhavam no hospital de Konoha dedicassem várias semanas para guiá-lo. A situação era tão extrema que até Hiruzen ficou preocupado. Tsunade, que acabará de retornar a Konoha, obviamente desconhecia tal informação. Fujin sorriu e sentou-se também. Ele disse: nunca pensei dessa perspectiva. Sempre achei Fuinjutsu interessante. Eu costumava ler e praticar sempre que estava sem chakra após meus treinos. Não consumia meu tempo de treino, exceto em alguns casos. Quanto ao ninjutsu médico, minha equipe caiu em uma armadilha e quase fomos aniquilados. Só eu consegui escapar carregando meu líder ferido. Levei várias horas para levá-lo à Terra do Fogo e encontrar um acampamento de patrulha onde ele pudesse ser curado adequadamente. Isso me motivou a aprender alguns jutsus básicos de cura, como o jutsu da palma mística. Além de proporcionar tratamento imediato a qualquer companheiro ferido, o jutsu também tem um enorme potencial para mudar o rumo de uma batalha. Tenho certeza de que ninguém sabe melhor do que você quanta vantagem você terá em uma batalha se conseguir se curar enquanto seu inimigo não consegue. Tsunade assentiu. Isso poderia transformar uma batalha acirrada em uma vitória fácil se o ninja tivesse chakra suficiente. Fujin continuou: dito isso, você tem razão. Eu não me concentrei em outros aspectos do ninjutsu médico naquela época, embora Yoshi-sensei me importunasse continuamente devido ao tempo limitado. Só aceitei a oferta dele depois que cheguei a um ponto crítico na minha liberação de vento. Os olhos de Tsunade se contraíram. Ela pensou, então em vez de descansar depois de esgotar o chakra com o treinamento de ninjutsu, ele aprendeu Fuinjutsu enquanto esperava seu corpo regenerar o chakra para treinar novamente? E ele encontrou um gargalo na liberação de vento no início da adolescência? Ele não fez nada além de treinar? Tsunade sentiu como se tivesse tido uma pequena ideia do motivo por trás das capacidades fenomenais de Fujin. Ela pensou: acho que ele também tem abusado do jutsu multiclone das sombras para aprender mais rápido. Só isso explica sua expertise em tantas áreas que consomem tanto tempo. Não é de se admirar que o sensei o tivesse em alta conta. Ao longo dos anos, conheci vários gênios, mas ele talvez seja o mais esforçado de todos. Mesmo Orochimaru, apesar de sua obsessão por ninjutsu, não era tão capaz em tão tenra idade. E vendo quão dedicado ele tem sido hoje, ele ainda não parou de treinar. Um sorriso apareceu em seu rosto enquanto ela se perguntava: por quanto tempo ele continuaria assim? Embora as crianças tivessem um maior impulso para treinar, sua motivação diminuía à medida que cresciam devido à natureza repetitiva e à diminuição dos ganhos. Uma vez que assumiam responsabilidades, o tempo que podiam dedicar ao treinamento também diminuía drasticamente. A própria Tsunade mal havia treinado nas últimas 2 décadas. O mesmo acontecia com a maioria dos ninjas de nível S, casos como os de Gai e Orochimaru, que treinavam ou experimentavam continuamente para se fortalecer. Eram muito raros. Fujin continuou: por outro lado, nunca pensei em Fuinjutsu e ninjutsu médico como habilidades não baseadas em combate. Ambas são mais do que úteis em combate e complementam minhas habilidades perfeitamente. Sem mencionar que os benefícios não param por aí. A resposta dele a intrigou mais uma vez. Ela perguntou: quais outros benefícios? Fujin respondeu: quando eu era jovem e fraco, ouvia histórias e rumores sobre a força dos melhores ninjas. Naquela época parecia impossível atingir tal nível. Eu nem conseguia imaginar como algumas dessas coisas seriam possíveis com um corpo humano normal. No entanto, à medida que eu treinava, meu corpo, de alguma forma, aos poucos se fortaleceu a um nível em que eu podia competir com esses ninjas. Como a mudança foi gradual, só percebi quando cheguei a esse estágio, e também não entendi como meu corpo passou por tal mudança. Mesmo que já tenha passado um tempo desde que cheguei a esse nível, ainda me surpreendo às vezes com o quanto meu corpo melhorou. É natural sentir curiosidade sobre isso. Se eu estudar e entender melhor meu corpo, talvez eu possa encontrar maneiras de continuar me fortalecendo. Que maneira melhor de fazer isso do que com o ninjutsu médico? Fujin encarou Tsunade, observando seu corpo. Ao longo de sua vida, Tsunade já havia sido observada dessa forma diversas vezes, sendo um de seus companheiros de equipe o maior culpado. No entanto, era a primeira vez que ela não sentia luxúria ou qualquer tipo de intenção penetrante por trás daquele olhar. Fujin acrescentou: perdoe-me se estou sendo indelicado. Apesar da sua idade, você parece ter 20 e poucos anos. Nada que eu veja me diz o contrário, o que é bastante notável considerando minhas habilidades sensoriais. Posso sentir que tem algo a ver com a marca na sua testa. Posso sentir que o Fuinjutsu está de alguma forma envolvido nisso. No entanto, deve ser apenas uma parte da técnica. A principal razão por trás disso deve ser sua experiência em ninjutsu médico, estou correto? Tsunade cruzou os braços e colocou o queixo na mão enquanto observava Fujin. Ela respondeu: estou confusa. Devo me sentir ofendida por você ter me chamado de velha, lisonjeada porque você disse que pareço jovem ou violada por você ter me olhado dessa maneira? Embora seu tom fosse brincalhão, seu olhar não era. Pela primeira vez desde que se conheceram, Tsunade estava exibindo sua senioridade e o fato de que ela seria Hokage em breve. Se fosse outra pessoa, eles estariam nervosos. Ainda assim, Fujin riu e respondeu: essa é uma pergunta interessante. Eu me pergunto o que você escolherá. Tsunade levantou uma sobrancelha e perguntou: você está me testando? Fujin perguntou em resposta: você quer alegar que não tem feito mesmo? Tsunade respondeu: é diferente. Sou sua veterana e em breve serei a nova Hokage. Claro, eu gostaria de saber como é a próxima geração. Fujin assentiu: entendo. No entanto, tive a sorte ou o azar de conhecer seus 2 companheiros de equipe antes de você. Certamente você entenderia minhas preocupações.
Tsunade ficou imediatamente sem palavras. Nem preciso dizer que ela não ficou realmente ofendida e estava apenas testando Fujin para ter uma ideia de sua personalidade. No entanto, ela não esperava que Fujin mencionasse seus dois companheiros de equipe. Um era um pervertido declarado que bisbilhotava em casas de banho e fontes termais. O outro havia perdido a cabeça, traído sua aldeia, tentado matar seu sensei e estava fazendo experimentos estranhos com seu corpo. Não era normal que alguém fizesse suposições sobre ela. Como ela não conseguia defender suas companheiras de equipe, ela contra-atacou. Você acha que eu sou como alguma das minhas companheiras de equipe? Fujin sorriu e respondeu, felizmente ainda não parece. Conversar com você tem sido bastante agradável até agora. Tsunade sorriu e disse, eu não sabia que você tinha uma língua tão afiada. Fujin deu de ombros e respondeu, agora você sabe por que pedi perdão por qualquer falta de educação. Tsunade só conseguiu rir em resposta. Enquanto Fujin e Tsunade continuavam conversando, os três anciões estavam sentados em silêncio, pensando em como deveriam abordar o futuro. De repente, Danzo perguntou, você disse que Fujin está trabalhando com Tsunade, correto? Omura assentiu. Danzo perguntou, vocês dois não acham isso estranho? A pergunta surpreendeu Omura e Koharu. Fujin estava trabalhando com Tsunade para ajudar a curar Hiruzen. Nenhum dos dois conseguia ver nada de estranho nisso. Koharu perguntou, o que você quer dizer? Danzo explicou, ele tem se desentendido com nós três desde o início, aparentemente sem motivo. Mesmo assim, ele está cooperando com Tsunade sem nenhuma má vontade. Pelo que eu vi, ele também cooperou com Jiraiya facilmente. Então, não é algo tão ingênuo quanto odiar idosos ou pessoas com autoridade. Então, por que ele sempre se opôs a nós? Suas palavras forçaram Omura e Koharu a refletir. Alguns momentos depois, Koharu murmurou, você tem razão. Eu também me perguntei várias vezes por que ele se opõe tanto a nós. No entanto, nunca consegui encontrar uma resposta definitiva. Mesmo que houvesse alguns pontos críticos menores, não foram suficientes para fazê-lo agir dessa maneira. Sem mencionar que ele agia assim mesmo antes daqueles incidentes. Omura disse, sempre presumi que você fez algo para irritá-lo, Danzo. Quer dizer que nunca fez nada para irritá-lo além de enviar espiões para perto da casa dele? Capítulo 829. Omura e Koharu encararam um ex-companheiro de equipe. Embora sempre o apoiassem, conheciam perfeitamente sua natureza. Nenhum dos dois acreditaria se ele dissesse que nunca fez nada para antagonizar Fujin, dado o histórico de Danzo. Danzo murmurou, eu não diria que não fiz nada. No entanto, nada do que eu fiz deveria antagonizá-lo a esse ponto contra mim, muito menos transferir isso para vocês dois. Koharu perguntou diretamente, o que você fez? Danzo respondeu, quando ele começou a ganhar fama na Ambu, mandei alguns dos meus ninjas ficarem de olho nele. No entanto, não deu em nada. Ele tomou muito cuidado para não ser espionado. Você deveria saber quantos selos a casa dele e o campo de treinamento em frente tem. Omura e Koharu assentiram. Todos em Konoha que entendiam e podiam sentir ou ver selos sabiam a monstruosidade que era a casa de Fujin. Ela havia sido alvo de muita especulação, e Koharu até tentou usá-la para atacar a reputação de Fujin uma vez. Mas foi rejeitada por Hiruzen tão rapidamente que Fujin nunca soube. Depois disso, nenhum dos outros responsáveis levantou o assunto oficialmente. Mesmo que algo suspeito estivesse acontecendo, eles sabiam que Hiruzen estava a bordo. Portanto, não era problema deles. Danzo continuou. Além dos selos, ele era muito sensível a qualquer tentativa de espionagem. Por isso, meus espiões tiveram que recuar sem encontrar nada. Eles não foram avistados por Fujin. Omura perguntou, tem certeza de que eles não foram avistados? Vendo como ele revelou sua força de repente, ele deve tê-la escondido há algum tempo. Danzo respondeu, meus ninjas saberiam se tivessem sido avistados. Mesmo que eu presuma que não, conectá-los a mim deveria ser quase impossível. Eles nunca agem de forma descuidada. Omura e Koharu não duvidavam da capacidade dos ninjas da raiz de realizar operações secretas, mas Fujin os havia surpreendido inúmeras vezes. Koharu disse, no entanto, se fossem, isso explicaria por que ele sentia hostilidade por você. Mas, Danzo a interrompeu e disse, não é. Ainda me lembro vividamente do meu primeiro encontro com ele. Embora ele tenha escondido muito bem, eu sentia que ele estava nervoso. Eu não entendia muito bem na época, porque não deveríamos ter uma história. Olhando para trás, é óbvio que ele estava pronto para me matar se eu fizesse qualquer movimento suspeito. O simples fato de ser espionado não deveria resultar em tamanha hostilidade. Era quase como se ele tivesse uma profunda inimizade comigo. Sem mencionar que nada disso deveria estar ligado à forma como ele vê vocês dois. Mesmo que vocês dois tenham me defendido, isso não deveria ter levado ele a tratá-los com hostilidade. Koharu assentiu. Omura pensou por um momento e disse, ele não é exatamente hostil conosco. Embora seja verdade que ele certamente não confia em nós, ele não se esforçou para nos atacar. Quaisquer conflitos que tivemos foram apenas diferenças de opinião sobre assuntos cruciais. De certa forma, é semelhante a como você e Hiruzen frequentemente tinham opiniões opostas. Ao contrário dos outros dois, Omura tem um relacionamento decente com Fujin, construído principalmente durante os períodos em que os dois estiveram juntos em missões diplomáticas. Danzo franziu a testa ao perceber, estranho, o relacionamento dele com nós quatro é diferente. Ele é extremamente próximo de Hiruzen, mas está em completo desacordo comigo. Seu relacionamento com Omura é cordial, enquanto ele é conflituoso com Koharu. É apenas uma coincidência, ou ele fez isso de propósito? Foi uma tentativa de nos separar? O palpite de Danzo estava bem próximo da realidade.
Fujin estava próximo de Hiruzen porque precisava de sua ajuda para ficar mais forte, enquanto era hostil a Danzo devido à ameaça que ele representava. Quanto aos dois anciões, ele não se importava muito. Ao contrário de sua proatividade com Hiruzen e Danzo, ele era mais reativo com Omura e Koharu. Como decidiram se opor a ele durante seu impasse com Danzo, Fujin inicialmente planejou derrotar ambos. No entanto, Hiruzen, lenta mas firmemente, passou responsabilidades a Fujin. Fujin entendeu que precisava de alguém em quem pudesse transferir as responsabilidades. Como Omura era cordial e Koharu agressiva, ele manteve uma relação cordial com Omura enquanto confrontava Koharu sempre que a oportunidade se apresentava. Portanto, o palpite de Danzo de que Fujin estava fazendo isso de propósito estava correto. No entanto, ele não tinha nenhuma intenção específica de dividi-los e colocá-los uns contra os outros. Fujin sabia muito bem que os 4 velhos ninjas eram espertos e astutos demais para perceber tais tentativas. Mesmo que ele tenha forçado Hiruzen a suprimir Danzo, isso se deveu mais às ações de Danzo e à decepção de Hiruzen com elas do que ao plano de Fujin. Koharu disse, mesmo que o relacionamento dele seja mais cordial com você, isso ainda não responde a várias das nossas perguntas. Já que você apareceu aqui, presumo que já tenha pensado na resposta. Estou certo, Danzo? Danzo balançou a cabeça e respondeu, infelizmente não tenho nada concreto. Se há algo errado com ele, ele fez um ótimo trabalho escondendo. No entanto, notei algo peculiar nele. Omura e Koharu ouviram com curiosidade enquanto Danzo listava uma série de ações de Fujin. Elas incluíam o cuidado que Fujin tinha para garantir que não fosse espionado, o fato de ter escondido sua força por tanto tempo, sua batalha secreta com Katsuhiro, os 2 ninjas da raiz que desapareceram enquanto o perseguiam, o interesse repentino de Fujin por Naruto, além de outras atividades que Danzo considerou suspeitas. Inicialmente, Omura e Koharu não sentiram muita coisa, pois nenhuma dessas ações os alarmou. No entanto, conforme Danzo continuava falando, Omura e Koharu ficaram sérios. Koharu murmurou sombriamente. Individualmente, nenhum desses eventos pode levantar uma questão sobre Fujin. Eles apenas parecem estranhos. No entanto, existem muitas dessas esquisitices. Se considerarmos todas elas, algo está terrivelmente errado com Fujin. Omura pensou mais um pouco antes de acrescentar. Na verdade, mesmo com tudo isso junto, não prova nada. São apenas suspeitas. No entanto, eu finalmente entendo você. Assim como Koharu e Danzo, Omura tinham um mau pressentimento. Embora não tivessem provas, instintivamente sentiam que algo estava errado. Como ninjas e políticos veteranos, confiavam completamente em seus instintos. Danzo continuou, tem mais. Ele estava fora da vila há algum tempo e só retornou no dia em que conheceu Katsuhiro. Naquela mesma noite, minhas bases de raízes foram atacadas pela primeira vez. Então eu tinha muitos motivos para suspeitar dele, embora não entendesse como ele poderia ligar Katsuhiro a mim. Poucos dias depois, meu quartel-general foi atacado por um jutsu de relâmpago massivo. Embora não soubéssemos quem era, Hiruzen agora acredita que foi Akuro, o ninja que atacou Komogakuri recentemente. Estranhamente, Akuro apareceu em Komogakuri ao mesmo tempo em que Fujin estava na Terra do Relâmpago. Posso considerar Akuro me atacar enquanto eu tramava contra Fujin uma coincidência. No entanto, ele atacar Komogakuri ao mesmo tempo em que Fujin eliminava seus ninjas é conveniente demais para ser coincidência. Sinto que os dois estão conectados de alguma forma e possivelmente têm uma relação de cooperação. Infelizmente, isso também é apenas um palpite, e Hiruzen nunca me ouviu. Tanto Omura quanto Koharu ficaram chocados. Koharu pensou, por mais chocantes que sejam as conquistas de Fujin, Akuro tem sido muito mais escandalosa. Se esses dois estão trabalhando juntos, então. Koharu sentiu medo. As palavras de Fujin, ameaçando matá-la, ecoavam em seus ouvidos. Ela acreditava que Fujin jamais ousaria atacá-la, apesar das diferenças, a menos que pretendesse agir como Orochimaru. No entanto, se Akuro pudesse fazer o trabalho sujo por ele, a questão era completamente diferente. Koharu sabia que não teria a mínima chance. Pior ainda, ela sabia que seus 2 assassinos sairiam impunes. Sem provas, ninguém acusaria Fujin. E as demonstrações de Akuro até então mostravam que ninguém conseguiria impedi-lo de escapar ou rastreá-lo mais tarde. Finalmente, Fujin e Tsunade exclamaram aliviados. O último passo demorou muito mais do que esperavam, mas finalmente conseguiram infligir ferimentos semelhantes aos de Hiruzen em uma alma. Tsunade disse, bom trabalho, Fujin. Agora coloque a alma de volta no corpo. As almas precisam ser curadas enquanto estão dentro do corpo para evitar complicações. Fujin assentiu e seguiu as instruções. Ele baixou lentamente a alma e usou seu chakra yin para manipulá-la e empurrá-la de volta para o corpo do prisioneiro. No entanto, quando estava prestes a fazê-lo, a alma se desfez e começou a se dissipar. Capítulo 830. Tsunade manteve uma expressão impassível enquanto Fujin olhava sem jeito para a alma se dissipando e pensou, nossa, que vergonha. Não pensei que fosse tão frágil. Ele suspirou. A alma estava muito fraca. Eu não esperava que ela se desfizesse com um empurrão tão suave. Sem querer envergonhar Fujin, Tsunade disse, está tudo bem. Ainda temos prisioneiros suficientes. Fujin assentiu. Outro prisioneiro foi arrastado involuntariamente para os portões do inferno e teve sua alma extraída e fatiada por 2 dos melhores ninjas de Konoha. Desta vez, Fujin foi extremamente cuidadoso. Em vez de usar seu chakra indiretamente, Fujin criou fios de chakra yin para manipular a alma ferida e empurrou-a de volta para o corpo do prisioneiro. Tsunade ficou surpresa. Ela pensou, são fios de chakra das técnicas de manipulação de marionetes de Suna. Essa é outra técnica que exige muito tempo e excelente controle de chakra. O quanto ele abusou da técnica dos múltiplos clones das sombras. E por que ninguém o impediu? Não é seguro usar esse jutsu sem nenhuma restrição. Antes que Tsunade pudesse perguntar a Fujin sobre isso, o prisioneiro acordou por um instante. Naquele instante, sentiu uma dor como nunca antes.
Perdeu a consciência antes mesmo de conseguir abrir a boca para gritar. Mesmo tendo recuperado a consciência por apenas uma fração de segundo, Fujin e Tsunade notaram. Expressões complicadas surgiram em seus rostos. Fujin pensou, ele sorriu sentindo tanta dor? Suspiro. Embora Fujin e Hiruzen tivessem uma relação muito próxima na superfície, Fujin não confiava totalmente nele. Ele discordava de várias de suas políticas e de algumas de suas ações passadas, entre outras coisas. No entanto, como ninja, Fujin não tinha escolha a não ser prestar o maior respeito a Hiruzen. Tsunade disse, você fez um bom trabalho, Fujin. Deixe o resto comigo. Ela deu alguns passos e parou ao lado do prisioneiro inconsciente. Estendendo a palma da mão em sua direção, pensou, não posso tratá-lo como uma cobaia. Tenho que presumir que estou tratando o sensei. Não há espaço para complacência. Ela imediatamente se colocou em um estado de foco absoluto, com a mente desligando-se de tudo, exceto da tarefa em questão. Um momento depois, ela começou a curá-lo. Os olhos de Fujin brilharam enquanto ele concentrava a chakra neles e pensou, curar almas tão feridas? Nem Orochimaru consegue. Duvido que qualquer outro ninja consiga. Se eu quiser aprimorar meu conhecimento sobre almas, preciso saber como curá-las. Assim como Tsunade, Fujin atingiu seu estado mais elevado de concentração. Embora não tivesse o Sharingan nos olhos, isso não importava. A técnica de Tsunade era tão avançada que vê-la com o Sharingan era inútil. A única maneira de aprendê-la era ter incríveis capacidades de cura e um profundo conhecimento da manipulação Yin, da manipulação Yang, do corpo humano e da alma. Felizmente, Fujin era um dos poucos indivíduos que mal se qualificava em todos os aspectos. Danzo olhou para seus antigos companheiros de equipe, que haviam ficado em silêncio e quebravam a cabeça para calcular as implicações da colaboração de Fujin e Akuro e o que deveriam ou não fazer. A situação ia além dos interesses ou da segurança deles. Se Fujin conseguisse fazer Akuro mirar nos ninjas de Konoha para resolver seus problemas, ele seria uma grande ameaça para a vila. Claro, era um grande se. Eles não tinham provas além do palpite de Danzo, e havia informações extremamente limitadas sobre Akuro para calcular e analisar adequadamente. Sem mencionar que Hiruzen ainda demonstrava muita confiança em Fujin, o que era outro fator que jogava contra as especulações de Danzo. Danzo disse, se minha especulação for verdadeira, então Fujin é uma grande ameaça à nossa aldeia. Precisamos. Koharu o interrompeu. Nem pense em fazer o que fez com Shizu e com Fujin. O fato de Hiruzen não ter compartilhado nenhum detalhe sobre Fujin conosco deve ter a ver com suas ações independentes contra ele. Ele não quer que Konoha perca outro ninja promissor por causa de suas ideias equivocadas. Danzo franziu a testa e disse, a habilidade de Shizui era uma ameaça. Ele foi interrompido novamente, dessa vez por Omura que disse, talvez tenha sido. Mas a situação de Fujin é diferente. Ele não tem a habilidade de nos controlar ou a Hokage. E diferente de Shizui, ele já é o herói da vila. Se você agir contra ele sem nenhuma prova, não seremos capazes de lidar com a reação. Os líderes de clã nos veem como uma monstruosidade há muito tempo, eles não vão desistir dessa oportunidade. Você pode ser julgado por traição enquanto nós perderemos nossos assentos. Além disso, Hiruzen pode ser fraco, mas não é tolo. Nem cometerá o mesmo erro que cometeu com Orochimaru. A confiança dele em Fujin é mais confiável do que suas especulações. Devemos esperar até que Hiruzen recupere a consciência e discutir esse assunto com ele. Ele é a melhor pessoa para fazer um julgamento. Danzo franziu a testa ainda mais. Ele percebeu, esses dois não têm intenção de me apoiar, pelo menos até que eu consiga alguma prova. No entanto, Danzo também estava em uma situação difícil. Suas forças eram extremamente limitadas. Ele não conseguia encontrar nada sobre Fujin, mesmo quando a raiz não estava restringida e tinha todos os seus membros. Fazer isso agora era impossível. A única maneira era plantar evidências, algo em que Danzo era especialista. Infelizmente, isso também não era fácil. A Anbu vigiava o quartel-general da raiz o tempo todo, assim como vigiavam o clã Uchiha antes. Eles documentavam todos os visitantes e quando os ninjas da raiz saíam e retornavam. Hiruzen garantia que não houvesse pontos cegos, e Shikaku mantinha a vigilância na ausência de Hiruzen. Portanto, plantar evidências também era muito difícil, já que a atenção poderia ser desviada para ele e para a raiz. Sem mencionar que ele não tinha informações suficientes sobre Fujin e o que ele havia feito em comparação com Hiruzen e Shikaku, o que introduzia outro elemento de risco. Foi por isso que Danzo precisou da ajuda de seus dois ex-companheiros de equipe. Infelizmente, apesar das diferenças, eles não estavam convencidos o suficiente para atacar Fujin. Percebendo a inutilidade de continuar falando, Danzo se levantou e disse, ele pode não ter a habilidade de Shizui, mas sua parceria com Akuro é uma ameaça igualmente grande. Embora ele não possa controlar a liderança de Konoha, ele pode eliminá-la completamente com a ajuda de Akuro. Não baixe a guarda só porque ele ainda não lhe causou dano direto. As palavras de Danzo pairavam no ar enquanto ele saía da sala. Embora as palavras de Danzo fossem graves e Omura e Koharu não as levassem de ânimo leve, também não as levavam completamente a sério. Quando a porta se fechou, Omura suspirou. Danzo, ele não mudou nada. Em vez disso, sua paranoia aumentou ainda mais. Ele também ficou impaciente. Koharu concordou. Suas palavras teriam muito mais peso se Akuro tivesse matado algum de nossos ninjas importantes. No entanto, além do ataque à raiz, ele não interferiu em nossa vila. Mesmo em Komogakure, ele não matou ninguém em posição de liderança. É muito cedo para dizer que tipo de relacionamento ele tem com Fujin, supondo que haja um, para começo de conversa. Omura sentiu e acrescentou, verdade. No entanto, precisamos ter cuidado. Com a tendência de Fujin de esconder sua força e sua mente astuta, pode ser tarde demais se não levarmos isso em consideração, especialmente se planejamos torná-lo o próximo Hokage. Temos que discutir isso com Hiruzen assim que ele acordar. Embora eu não ache que ele vá trair Konoha, o mau pressentimento que tive antes era muito intenso.
Seja lá o que for, algo em Fujin está estranho. Só espero que não seja ruim para a vila. Por quase 3 horas, Tsunade trabalhou incansavelmente para curar a alma da prisioneira. Durante todo o tempo, Fujin concentrou-se inteiramente em observar como ela curava a alma. Finalmente, Tsunade parou de irradiar seu chakra para o corpo da prisioneira e soltou um suspiro trêmulo. Seus ombros cederam enquanto ela se endireitava, a tensão do esforço prolongado evidente no leve tremor de suas mãos. O suor escorria por sua testa e seus olhos estavam opacos de exaustão. Ela enxugou a testa com as costas da mão e voltou a olhar para Fujin. Semi-cerrando os olhos, perguntou: não encontrou mais nada para olhar? Nem é preciso dizer que as ações de Fujin foram consideradas indelicadas. A maioria dos ninjas não gostava quando alguém observava suas técnicas com tanto cuidado com a intenção de copiá-las. Era diferente se fosse um velho espiando secretamente através de uma bola de cristal, mas outros geralmente não recebiam a mesma cortesia. Esse era outro motivo pelo qual outros ninjas não gostavam dos ninjas do clã Uchiha. Os olhos de Fujin pararam de brilhar. Ele deu de ombros e respondeu: o que mais eu poderia olhar? A única outra opção era olhar para você. Tsunade levantou uma sobrancelha e disse: você fala como se fosse algo desagradável. Sem hesitar, Fujin ergueu uma sobrancelha e respondeu: claro que não. Mas fazer isso por 3 horas seria extremamente indelicado, não acha? Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.